Pessoal, vamos lá. Os campos de princípio, a temática, princípios de força explosiva e a teoria e prática, ok? Nos traz fundamentos importantes ligado aos panoramas que correlacionam alguns aspectos, ok? Vai trazer questões importantes entre os meios que vão falar sobre a prática na motricidade humana e fronteiras entre a arte do corpo inteiro. A arte do corpo inteiro, quero dizer, porque ficou com uma arte. A arte significa imaginação. A arte demonstra faculdade. A arte demonstra capacidade. A arte do corpo inteiro nos traz uma dimensão entre totalidades de pensar, sentir e agir. Entre essas fronteiras, entre força explosiva, entre a teoria e a prática, nos traz princípios de força entre os meios. Estou citando a temática: princípios de força explosiva, teoria e prática. Na motricidade humana, fronteiras, entre a arte, que é uma história, os campos literários, do corpo inteiro e exterior, realista, literário, no modernismo internacional, adaptativo ao coliseu telecomunicativo, esportivo e uma visão pesada. Segundo Bauman, é ciência da região, e eu coloquei entre aspas, que eu já falei, sobre a doutora que ela enfoca a área pedagógica, ok? Eu estava discutindo na live. Então, em partícula, na interferência fragmentada, no compromisso que a cultura significa, no expoente em telas digitais, visando responsabilidade social, a esfera do Marco Aurélio, ou seja, nos campos templários, imperiais e sujeitos históricos, nessa sociologia clássica, ok? Sociologia clássica de Elber, Marx, Durkheim, nos traz os diálogos e condições impermanentes, ok? Nos traz o campo já falei, nos traz uma dimensão adaptativa entre feitos e efeitos colaterais, entre a dimensão entre o corpo e os seus próprios desejos, entre a força explosiva, entre a teoria e a prática. Nesse progresso investigável, que é um meio indispensável, a motricidade humana nos eixos estatais, estatutos, nas conexões esportivas, ok? Visando o direito humano, nos poderes e saberes, na propriedade e reflexões práticas, corajosas cidadãs, ok? Abrindo aspas aqui, nós sabemos que o sumário entre Bauman e a sua questão de direitos humanos, ele fala sobre o quê? As questões solidificadas entre a cultura fixada. Lembra do óculos que eu estava usando mais? Era ali o que era a marca fixa. Fixar a cultura, depois desalienar aquela questão, nos traz dificuldade entre poderes e resistência, ok? Então, pois bem, nos poderes e saberes, na propriedade e reflexões, propriamente dita entre cidadãos, e reconstrução na pressonância ou na personância, nas prerrogativas ou pressonâncias, as prerrogativas analíticas entre a democracia e o seu regime, entre conflitos ligados ao gênero. Então, entre esse regime, há um fenômeno. Embora em destaque, coloquei até louro sobre a teoria ligada aos campos e parâmetros de massa magra, massa gorda, homem ou mulher, a teoria do tutano,
ou seja, que a própria educação física nos traz como uma fruta, uma salada mista, ou seja, uma salada de fruta mista teórica e esses campos indispensáveis na tendência entre o princípio da área científica. Pois bem, quando analisamos os campos qualitativos, esses aspectos e quantitativos, nos traz conclusões importantes entre o sujeito não isolado, entre o sujeito não só cognitivista, entre o sujeito não só nos campos emocionais, sensacionalista, mas não sujeito só nos campos de físico ou fisiculturismo já nos traz uma condenação ligada à própria cultura, que a cultura almeja a fixar o próprio corpo na sua própria escultura e estética. Não tem como malhar um bíceps, não haver um tratado entre a consciência e o pensar e o sentir e o agir, entre a expressão do corpo como um todo, e que somos um corpo, e esse corpo que nos traz existências e traços corporais, ligado ao quê? Aos princípios de força, que é a prática e a teoria. É uma força explosiva, porque há um conflito entre os meios que acontece e segmentares. Lembra que eu falei sobre palmatória, abordagens, várias abordagens? Abordar é uma maneira e os campos metódicos são outras. Posso abordar de uma maneira tecnicista, eu posso abordar de uma maneira tradicional, tipo uma palmatória, com autoridade, mas a maneira metódica pode ser construtivista. Tempos atrás eu discuti com uma pedagoga que ela estava discutindo essas questões, situações e estímulos e aprendizado entre condições culturais e históricas. Porque a abordagem, podemos abordar de uma maneira bem grosseira, bem estúpida, mas no momento que vamos abordar, depois fazemos reflexões entre os tratados e princípios ligados à pedagogia do esporte e os campos fenomenais ligados à arte, do jogo, do futebol e do corpo inteiro. Essa arte demonstra as esculturas, pode ser ímpar ou par, mas nos traz uma essência poderosa entre o poder. De quê? O poder entre o gesto motor, o poder entre a dimensão motora e a motrivivência. Pois bem, nessa construção e reconstrução entre conflitos, é lógico, eu cito Louro aqui, a Louro, que é uma mulher muito conceituada em alguns YouTubes, de e-mails, ou já falei sobre as trilhas de diagnóstico e investigações, nos traz uma maneira em destaque entre fatos ligado a que o próprio gênero é uma construção biológica ou social. Essa construção biológica nos traz uma bionese, ou a bionese a biogenética? A biogenética nos traz fatores eminentes, ou os passos de governo nos traz poderes ligados à legislação e homicídios, feminicídios, hospícios e esse telegrama que acontece em nossa casa. Então, essa dimensão análoga nos traz simples áreas e perplexidades e nós colocamos entre fatos como autores que são interligados em várias disciplinas, somente na medicina e outras disciplinas, os meios que intercalam várias disciplinas na faculdade. Aristóteles, que coloca as questões do movimento ópero adaptável, aonde tem um movimento ópero, está ligado ao campo similar da metafísica, ou a metafísica é o movimento ópero, ou o ópero é a metafísica, que é onde vai operar uma força tática, aonde eu vou defender o meu próprio campo de análise e percurso histórico da minha própria faculdade. A minha própria faculdade é a mim mesmo, ou teve outras pessoas que participaram entre discursos, debates, simpósios, congressos e etc. Nos traz um cunho entre invisibilidade ou visibilidade. Como próprios autores falam, né? Coletivo de autores, a nossa própria história nos traz uma dimensão muito ampla entre fatores. Pois bem, essa dimensão entre o corpo subjetivo histórico e o corpo objetivo vai ter desafios. O corpo subjetivo, nós colocamos uma ideia legal entre o telefone, o Wi-Fi ou um Face com o Platão e o próprio Aristóteles. Vamos concretizar,
vamos concretizar esse campo subjetivo, imaginário, inventário, ou seja,